hoje o nosso tema é liderança empreendedora. E eu gostaria de, então, chamar aqui, né, no nosso palco, ele, que é economista, engenheiro, meu parceiro também de trabalho, em termos de economia, escritor, fala muito de aspectos filosóficos, escreveu um best-seller, Encantador da Montanha. Quero chamar aqui ao palco Eduardo Moreira. Onde você se sentir à vontade. Agora, quero chamar aqui ao palco uma líder mulher, empreendedora, atleta, a primeira mulher que ganhou uma medalha de ouro pelo voleibol. Eu conheci essa mulher recentemente, nós tivemos a oportunidade de gravar um vídeo e eu falar sobre a sua carreira. E hoje nós vamos ter a honra de recebê-la aqui e conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então eu chamo ao palco com muito carinho Sandra Pires! Bom, dando continuidade, o que eu vou falar dessa pessoa? Meu Deus, incrível. Recentemente eu tive com ele próximo ao mar. E eu entendi por que ele fala num dos vídeos que eu assisti que seu esporte é a natureza. É um grande exemplo de superação, um medalhista olímpico também. E sua energia realmente tem uma capacidade de deixar-nos muito à vontade. Foi isso que eu senti. E eu quero que vocês sintam também. Eu tenho a honra de chamar aqui ao palco Laís Grael. Bom, agora vamos chamar uma dupla, né? Na verdade não é uma dupla, eu caracterizei assim, mas primeiro vamos chamar a mulher, uma mulher empreendedora, que também vem trazendo muitos conhecimentos numa empresa de alimentos hoje, chamada Bung Alimentos. Ela é vice-presidente de RH e tem muito a compartilhar sobre empreendedorismo. Andréia, por favor. Dando continuidade, um mestre, especialista em gestão empresarial, motivação, liderança. Conversamos um pouquinho ali fora, temos muito assunto para falar, né não? Vem para cá, Flávio! Vou sentar ao meio, né? Então, bom dia a todos aqui, os convidados. Vamos dar início a essa mediação. Vamos caracterizar isso de uma forma muito fluida, um bate-papo, onde o objetivo aqui é a gente compartilhar conhecimento, ensinar, aprender com vocês também e, acima de tudo, levar isso para as nossas vidas. Então, eu queria começar, nosso tema é liderança empreendedora, então eu queria começar perguntando para o Flávio, que é o nosso especialista aqui hoje na área, nesse tema. Flávio, liderança empreendedora. Todo líder é um empreendedor? Todo empreendedor necessariamente é um líder? Como é que seria essa dupla? Você poderia falar para a gente? Bom dia a todos. Eu agradeço bastante o convite, poder participar e vamos conversar sobre isso. A relação é muito próxima. Eu acho que se a gente procurar em qualquer livro, qualquer definição, e principalmente o que eu mais gosto, as práticas, né, não só as teorias, apontam que liderança tem muita relação com empreendedorismo.
Principalmente porque quando a gente fala de empreendedorismo, isso nos remete à ideia de inovação. E quando a gente fala em liderança, a palavra principal que vem para a gente é mudança, transformação. E é claro que quando a gente transforma, o principal objetivo nosso é de alguma maneira também inovar. Então esse link acaba se fechando de que a liderança tem um compromisso com uma inovação que possa trazer uma nova forma, um novo resultado e que de alguma maneira acaba sendo empreender também. Tá? Agora, é importante lembrar que quando a gente fala de inovação, a própria palavra nos remete a uma reflexão interessante, né? É uma coisa nova, mas que tem ação. Então tem que descaracterizar um pouco também a ideia de que o empreendedorismo é uma questão de uma boa ideia, uma sorte. Não, isso tem que ter movimento, né? A ideia nova é só o início, inovação. Depois disso vem muita ação, muita prática. E a liderança tem esse papel de manter as pessoas motivadas para aquela mudança, seduzir as pessoas, convencê-las daquela proposta. Eu acho que o grande esforço inicial de quem está à frente é, primeiro, convencer todo mundo de que aquele sonho é possível e que não é uma utopia. Acho que esse é o grande papel do líder para começar o empreendedorismo. Bom, como que a gente desperta o sonho no outro? Isso é possível? Olha, de certa maneira, eu acho que o sonho é uma coisa individual, é muito interno. Eu acho que o grande papel dessa liderança é conseguir incentivar isso para que, de alguma maneira, a pessoa também acredite. Porque, às vezes, a gente tem um sonho, mas a gente desiste justamente por não acreditar que ele vai ser possível. E, muitas vezes, eu não tenho o teu sonho, mas eu posso trabalhar com você essa questão de como é possível você realizar esse teu sonho. Então, é um grande incentivador. A palavra motivação hoje é muito relacionada a um conceito interno. A ideia de que eu posso motivar o outro é muito questionável do ponto de vista teórico e na prática também. A gente pode incentivar, pode estimular, mas o grande motivo vem de dentro. E se esse motivo não vem de dentro, é difícil trazer isso externamente, né? Então, acho que tem esse papel da liderança de incentivar e buscar e fazer a pessoa também acreditar. Às vezes viabilizando, até mesmo do ponto de vista financeiro, como um empreendedor que ajuda financeiramente, mas principalmente despertar nessa pessoa a certeza de que o teu sonho, seja o tamanho que ele for, é possível dependendo do teu esforço. Acho que isso é importante. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de sonho. Eu queria ouvir de você, Lais. Porque o esportista, né, quando ele começa numa carreira, né, de esporte, enfim, ele está ali. O objetivo é a medalha, né? A superação e tal. Como é que é o sonho dentro da carreira de um esportista? Olha, Renata, como o Flávio disse, muitas vezes o sonho pode ser individual. E aqui nós temos vários esportistas bem-sucedidos, né? Nossa primeira campeã olímpica da história do Brasil, a Sandra Pires, Fernandão, craque do vôlei, Pradinho, recordista mundial, medalhista olímpico, Jairzinho, né? O Furacão, tanto inspirou a todos nós. A Andef, que é uma usina de atletas campeões paralímpicos. Todos nós temos em comum seguramente o sonho. A forma de sonhar pode ser diferente. Muitas vezes o sonho individual pode ser utopia, aquele sonho que a gente nasceu com ele ou desenvolveu, mas parece distante, parece impossível. E aí você persevera, luta, e aí encontra às vezes parceiros para sonhar, né? Então aí o sonho pode ter a chance de se materializar, de tornar realidade, mas em comum a todos nós, não apenas o dom ou a aptidão para você realizar esse sonho, você nasceu com essa essência de ter uma vocação para uma coisa, tem a dedicação, o que você adquiriu de conhecimento técnico, prático, as pessoas que superaram dificuldades, obstáculos, o preconceito que muitas vezes existe também em nossa trajetória. Então eu acho que em comum a todos esses são guerreiros, aqueles que colocaram faca nos dentes, que empreenderam, que ousaram, que tiveram boas ideias, né? Mas que acreditaram naquele sonho até transformá-lo em realidade. Eu acho que esse é o denominador comum entre nós. Esse seria, vamos supor, o ingrediente principal, assim, a questão da superação? A clareza do sonho, a perseverança, a ousadia. Bom tripé. Eduardo, eu observo, né, dentro da sua carreira,
que é uma coisa muito interessante, assim, que é o seguinte. Você é economista, né, engenheiro, então desenvolveu todo um lado, vamos dizer assim, de esquerdo do cérebro, analítico, racional, né? Como eu também sou economista. E, ao mesmo tempo, é um escritor, né, de assuntos filosóficos e que inspiram muitas pessoas. Eu já li um dos seus livros, né, O Homem da Montanha, e é um livro extremamente meditativo, né? Ou seja, o lado direito do cérebro, o lado humano. E, ao mesmo tempo, você é um businessman, né? Sócio da Brasil Plural. Em dias atuais, né, onde a gente está falando de um capitalismo, de fazer negócios, etc. E, ao mesmo tempo, um resgate do lado consciente, do lado humano. A pergunta que eu te faço é, você acredita em fazer negócios com alma? O que significaria negócios com alma? Ou seja, onde o dinheiro, sim, seria uma consequência e, em primeiro lugar, a gente visa o lado humano, o bem-estar do outro, valores como compaixão, autocuidado, cuidado do outro. O que você teria para falar disso? Bem, bom dia a todo mundo. Eu acho que fazer negócio com alma é uma coisa que as pessoas fazem muito, né, no mercado financeiro. Todas elas vendem a alma, né? Então, muito bom. É uma coisa que todo mundo faz. Mas eu acho o seguinte, a gente costuma segmentar, né, e compartimentar, colocar em caixas estanques os lados todos da nossa vida, né? Porque a gente vive meio que num paradigma que coloca a vida assim. Então, por exemplo, a gente começou essa discussão falando de empreendedorismo, né? E a gente está falando muito do empreendedorismo aqui como um negócio de trabalho, de empresa e etc. Eu acho que a frase mais bonita que eu ouvi de empreendedorismo até agora foi a que você falou de uma forma espontânea para o professor Marcos, né? Que é você fazer muito com pouco, né? E a gente empreende quando a gente resolve casar na vida. A gente empreende quando a gente resolve ter um filho. A gente empreende quando a gente resolve se mudar de um endereço para um outro endereço. Empreender é uma coisa tão mais ampla, né? Eu acho que a vida é uma coisa muito mais ampla, né? Quando a gente fala do trabalho, eu vejo as pessoas, não, minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida acadêmica, vida é vida. Se um dos lados está cambaleando, está ruim, etc., não tem como o resto está de pé e super bem, firme, forte. Não tem uma pessoa que está vivendo um desequilíbrio financeiro enorme e isso não afeta de alguma forma a vida pessoal dele. Ou uma pessoa que está com um problema pessoal enorme em casa e isso não afeta a vida acadêmica dele, porque vida é vida. Você estava falando do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, né? Tem um negócio do lado de baixo do cérebro que chama corpo caloso. Uma das coisas que eu faço hoje em dia, duas coisas que eu tenho estudado hoje em dia, medicina e cinema. São duas coisas novas que eu resolvi me embrenhar aí. E o corpo caloso une os dois lados do cérebro. No final das contas é tudo a mesma coisa. Várias pessoas que sofrem acidentes acabam se superando porque ativam partes do cérebro que as pessoas não imaginavam que podiam ser acessadas para aquilo, né? Então, eu acho que a gente buscar quem a gente é de verdade e sempre foi o grande desafio e sempre foi o grande caminho para a felicidade. Porque a gente não consegue ser feliz vivendo uma vida distante de quem a gente é de verdade. E o mundo empresarial, principalmente, é um mundo que tenta te levar para um lugar muito distante de quem você é, que ele cria um paradigma de sucesso. Por exemplo, o atleta de sucesso é o atleta que ganhou a medalha de ouro. Quem disse? Eu vi hoje um cara sambar na cadeira de rodas, que eu quase chorei, juro por Deus, porque você sambou com uma harmonia com a cadeira de rodas e as pessoas falam o seguinte, cara, sambar é perna. E você sambou, foi talvez a dança samba mais bonita e mais harmônica que eu já vi alguém fazer, usando o seu todo. Isso é ser um atleta, isso para mim é uma medalha de ouro, porque vale muito mais do que uma medalha de ouro isso. Entendeu? Como uma medalha de ouro para a Sandra, eu acho, pelo menos, ela tem que dizer, mas eu acho que vale muito mais do que o metal que está ali. Vale a história toda que tem por trás dessa medalha, a caminhada,
como para o Fernandão, que ganhou a medalha de prata, o cara abriu a porteira da história toda do vôlei com o time dele lá em 84. Então, gente, você conseguir ver as coisas além do paradigma de sucesso que a sociedade põe, que hoje em dia é ter 5 mil amigos no Facebook, morar numa cobertura, ter o carro importado e não sei... Quem disse que é esse o paradigma de sucesso? Pode ser para uma pessoa e não tem nada de errado em ser, mas para você não precisa ser esse. Eu cheguei lá na empresa, por exemplo, e falei o seguinte: olha, eu quero ser a primeira empresa do mercado financeiro que eu quero proibir o uso de terra. Não quero que ninguém use terra. Pô, mas eu falei, isso, eu quero proibir, porque o terno, na minha opinião, é o seguinte: é uma maneira de você botar todo mundo igual e esconder quem está ali atrás. E aí você cria um distanciamento para sentir, eu sei e você não sabe. E aí, eu falo para eles, vocês são, pô, tudo bacana, cara, um bando de garoto legal, estudou pra caramba, vocês são divertidos, deixa as pessoas conhecerem quem vocês são de verdade, para cada um poder escolher quem que ele quer que atenda ele, mas ele saber quem que atende. Quem atende ele não é com o Ricardo Almeida, com uma gravata Hermê, é o fulano, é o João, é o Carlos, é o André, que tem um jeito específico. E é bacana porque eu vejo no rosto dos meninos que quando ele se vê pela primeira vez sendo valorizado como o André, o Carlos, o João, o cara, ele se enche de felicidade. Porque quem está sendo valorizado é ele, de verdade. E eu acho que o empreendedor, voltando para o início da questão, para fechar o raciocínio, é um cara que, pô, ele consegue se encontrar com quem ele é, ele acredita no que ele acha de verdade, porque ele faz esse encontro com quem ele é. O que o Lars estava falando ali, de você ter um sonho e ter a faca nos dentes, você não consegue ter a faca nos dentes vivendo a vida de outro. Eu tenho convicção de que você não consegue ter a faca nos dentes vivendo a vida de outro, porque isso exige só disciplina. E ninguém consegue ir longe só por disciplina, porque disciplina tem data de validade. Tem um dia que você não aguenta mais. Tem que ter disciplina e tem que ter, me desculpem a palavra, tesão. E o tesão você só consegue por vivendo uma coisa que você é e que você acredita. E é isso que faz um empreendedor de sucesso para mim. Muito obrigada. Bacana. Esse conceito que você falou me lembra muito o conceito de autoliderança, né? Hein, Flávio? Eu sei que é psicólogo organizacional. É por aí mesmo? Você, a liderança, quando você começa a liderar outros, é quando você entende que você é líder de si mesmo? Com certeza. A ideia da clareza, da meta, do objetivo, da estratégia, já tem que começar em quem acredita e em quem vai incentivar e trabalhar isso. Agora, uma coisa que eu considero bastante importante, isso é quase um convite que eu tenho feito em palestras, nas aulas do MBA, dentro das empresas principalmente, ou em situações como essa, é que a gente comece a refletir mais um pouco a essência dessas duas palavras, líder e liderança. Porque, de certa maneira, a gente meio que acostumou, diria até viciou, a falar líder. Só que isso nos remete sempre à ideia de procurar a pessoa, alguém. Líder é um sujeito. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de uma atitude. A gente fala de um fenômeno, na verdade, que acontece de influência entre as pessoas. E, infelizmente, eu tenho avaliado isso, tenho escrito, inclusive publicando nesse sentido também, de que a gente precisa falar mais de liderança e menos de líder. Porque quando a gente fica se referindo muito à pessoa, ao sujeito, a gente sempre fica procurando aquele grande salvador, o Messias, o que vai chegar para transformar. E isso na sociedade acontece em todos os níveis. Você tem você pensa não só no esporte, mas na política. Um dia o Tancredo seria o grande salvador. Morreu, coitado. O Collor viria nos redimir. Não deu. O Lula viria nos redimir. E assim a gente vai. E entra no esporte, aí você tem, claro que alguns se consagraram como sendo esse o grande representante, o nosso Jairzinho, por exemplo. Mas é sempre uma aposta. Se o Ronaldinho passou mal na véspera da final, então a gente vai perder. Se o Neymar se machucou, então não tem mais jeito. Então a gente tem que parar de pensar essa ideia do resultado a partir de e começar a criar uma cultura nesse país, um trabalho em equipe, de pensar tanto o processo como o final, que é o produto. A gente quer sempre o final, mas não pensa a estrutura, a gestão do processo inteiro.
Então, se a gente começar a discutir mais liderança, eu quero todo mundo participando desse processo, todo mundo também construindo uma liderança de si mesmo para construir essa equipe. Eu acho que é fundamental a gente começar a inverter, ou pelo menos tirar um pouco esse foco de luz da figura de alguém, do nosso Messias, do nosso Salvador. Eu fiquei avaliando essa semana, mais uma vez, a indicação do candidato a melhor jogador do ano, né? E mais uma vez temos um goleiro, por sinal, alemão também. Mas qual foi, por favor, me ajude, os grandes representantes do esporte, sobretudo do futebol, algum alemão que tenha sido eleito o melhor do mundo? Eu não lembro. Quem era o grande astro da seleção alemã? A gente não tem assim aquela evidência da figura mídia, inclusive, enaltecendo exageradamente a figura de alguém. Vamos pensar na equipe. Eu não me lembro de uma reportagem de alguém abordar, por exemplo, o Bernardinho, perguntando qual vai ser a escalação oficial que vai entrar em campo na quadra. É uma equipe, depende da situação, depende do momento, depende do estado, depende do adversário. Todo esse contexto, ele é situacional. Vamos pensar a realidade do momento para construir pessoas com atitude que conduzam o processo. Aí a gente investe em liderança. Dentro das empresas, várias vezes eu trabalho esse programa, olha, eu preciso formar líderes. Assim, não, você precisa desenvolver lideranças. Pessoas que tenham a atitude, a iniciativa, a inovação, a gestão, às vezes, do processo. Eu acho que tudo isso a gente tem que estar refletindo para entender melhor esse grande papel da liderança na sociedade e não apenas da figura, do líder. Descaracterizar um pouco essa cultura que, infelizmente, nem é só do Brasil, mas para a gente é muito arraigada, de sempre procurar o Salvador, o Messias, o representante. Vamos pensar a equipe. É bom. Sandra, você que começou muito cedo, né? 14 anos no vôlei, pelo vôlei de quadra e depois passou na dupla, né? Como é que foi ao longo da sua carreira? Se você teve alguma experiência empreendedora, né? Você pode dividir com a gente dentro de quadra, por exemplo, né? Em dupla com a Jaque, ou até mesmo agora, né? Na sua transição. Conta um pouquinho pra gente sua experiência. Bom dia a todos, bom dia, Renata. Olha, eu acho que todos nós somos um pouco empreendedores, né? A gente não consegue não ser para viver. Então, dentro de cada área, né? No meu caso, assim, com a Jaque, né? E no início da minha carreira, eu acho que são muitos riscos, né? Eu sempre arrisquei muito, né? Lógico que no início eu nem percebia isso, mas hoje em dia, depois que eu reuni a minha história e que eu até falo nas palestras, eu vi o quanto que eu arrisquei e assim, sem saber se ia dar certo. Então, faz parte, né, a gente investir, e as pessoas também, elas levam às vezes muito para falar, gostam de falar de sacrifício. Ai, porque eu fiz muito sacrifício. Não é sacrifício. É investimento, né? Você está investindo para você poder colher no futuro. Então, e os riscos fazem parte o tempo todo, né? A gente até conversou um pouquinho outro dia e eu contei, eu falei, nossa, eu fiz isso, né? Eu brinco, até na minha palestra, aparece a foto do meu Chevette de 1984, né, que eu vendi, né, para ir para os Estados Unidos com a Jaque. Eu não podia deixar de fazer parceria com a melhor jogadora de vôlei de praia da época, deixar passar essa oportunidade, eu aceitei, né, e não foi fácil, né, jogar com a melhor do mundo, eu começando a jogar vôlei de praia, então, mas é assim que acontece, né, aceitar os desafios, correr todos os riscos, que aí depois lá na frente a gente vai vendo tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, para chegar ali. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho também. E fiz muito com o coração. Muito foi decidido ali, com o coração, pela paixão mesmo. Quando eu tive que escolher praia ou quadra, né, eu comecei no vôlei de praia, mas eu optei depois pela praia. E foi difícil, né? A praia ainda não era um esporte olímpico. Eu arrisquei de novo, a quadra já era uma consagrada, já tinha a medalha ali do Fernandão. E eu falei, não, mas eu me identifiquei mais, né,
com a praia. Eu tenho mais paixão, vou jogar dupla, ter que fazer de tudo um pouco. Na quadra você tem uma função mais específica. Então eu me identifiquei e falei, não, eu vou ficar aqui e vamos trabalhar para que a praia, né, também se torne um esporte olímpico. E assim foi na minha vida. Dentro das coisas aqui que vocês já falaram bastante, né, que são bem expert em empreendedorismo, eu me encaixo muito bem, né, mas naturalmente, na minha vivência, né, no meu dia a dia. E eu acho que é isso, a gente tem que correr riscos, sim, investir muito para colher depois, acreditar, sonhar, e até essa coisa do sonho, assim, eu sou muito pé no chão. Não sei se o Lais também é parecido, assim, de... Eu não tinha, assim, o sonho de ser campeã olímpica. Esse sonho, ele surgiu depois que eu vi, né, eu deslumbrei realmente a possibilidade ali de me tornar campeã olímpica. Mas antes disso, eu queria ser campeã do circuito nacional, campeã da escola, campeã brasileira, mundial, e aí sim, né, você coloca... Eu acho que tem que colocar umas metas aí mais curtas para você não se frustrar, né, com uma meta tão longa. Então eu fui fazendo assim. Então você vai investindo, vai... E é isso, tem que acreditar. Acreditar nas sonhos. Graças a Deus, deu tudo certo. Certo e errado é um conceito, né, Eduardo? Certo e errado não existe, né? Andréia, quando a gente fala de empreendedorismo, né, o conceito é muito assim, abrir um novo negócio, empreender fora, né, ter seu próprio negócio, ser um autônomo e tal. Mas tem um conceito que é o intraempreendedorismo, né, que é o conceito de você empreender dentro da empresa, como um funcionário. Você, como uma vice-presidente de recursos humanos da Bung, queria que você falasse um pouquinho como alimentar isso lá dos seus funcionários, né? O intraempreendedorismo. Se a Bung faz isso, você comentou que é bom até regular, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia a todos, bom dia meus colegas, Renata. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês para poder dividir um pouco o que a gente vive no meio de tantas pessoas importantes e com experiências tão relevantes. Tudo que a gente ouviu aqui são coisas muito profundas, né? E eu acho que partiu de pessoas que têm uma coisa que... Só uma das coisas que eu acredito quando eu falo de liderança e de empreendedorismo, que a palavra não saiu aqui neste grupo agora, que é a coragem. E para mim, o risco, o desejo, a paixão, enfim, tudo aquilo que cada um falou, se não tiver coragem, a gente não vai para lugar nenhum, porque a coragem, a gente tem coragem quando a gente consegue se expor. As pessoas que têm medo de errar, que acham que as coisas estão ou certas ou erradas, elas perdem a coragem, porque elas só querem se arriscar se for dar certo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo dentro da empresa, empreendedorismo na Bung é um valor. E eu diria que... E por que é um valor? É um valor porque quando a Bung começou no Brasil, há 110 anos atrás, ano que vem, 109, ano que vem faz 110 anos que a Bung está no Brasil, o grande objetivo da Bung era empreender e era abrir as localidades aonde a gente pudesse encontrar que hoje são chamados os corredores dos grãos, os corredores longínquos do país. Então, para que a gente pudesse encontrar pessoas para ir para a cidade de São Lucas do Rio Verde, que eu estou lembrando dessa cidade porque tem jogadores hoje, uma cidade que se fala, Altamira, uma cidadezinha ao lado de Palmas, que são duas cidades pequenas onde se montou uma fábrica. Acabamos de abrir um porto agora em Benevides. Enfim, são cidades e localidades onde, se a gente não estimulasse o empreendedorismo, seria impossível. Porque você precisa de um número de pessoas muito grande que queiram empreender com um objetivo muito claro de construir. E de construir algo que uma empresa
tem o objetivo e a vontade de investir. Então, acho que tudo aquilo que vocês falaram aqui é importante para uma pessoa que começa a trabalhar na Bung e que se vê no papel de, muitos momentos, ter que empreender. Com o passar dos anos, o que aconteceu é que a empresa foi crescendo muito. Hoje nós temos 22 fábricas, são 22 mil pessoas, são 9 usinas de açúcar e álcool, dessas fábricas são 7 fábricas de alimentos. E as pessoas começaram com uma quantidade muito grande de empreendedorismo no dia a dia. A gente também começou a perceber que o empreendedorismo dentro da empresa, o intraempreendedorismo, ele significa que quando alguém pensa um projeto que encontra subsídios e encontra parceiros, uma equipe, para que esse projeto se torne uma realidade, ele apresenta o projeto, independente do grau ou do nível que a pessoa esteja na empresa, e a partir da visão de que o projeto, se ele tem viabilidade ou não, viabilidade técnica, econômica, enfim, toda a viabilidade necessária, ele vai ser aprovado e esse grupo de empreendedores vai poder implementar. Só que, com o passar do tempo, o número de empreendedores dentro da empresa ficou muito alto. Todo mundo queria fazer tudo a seu jeito, a sua forma, né? Os seus projetos, com a sua metodologia. E já tem uns 3 anos que a gente vem trabalhando que o empreendedorismo dentro da empresa ele é muito bom, mas a gente também precisa, para conseguir maior produtividade, padronização. Então, hoje a gente está no equilíbrio de padronizar aquilo que é padronizável, aquilo que é, por exemplo, as metodologias são únicas. Então, buscamos escolher qual a metodologia de projetos, como é que a gente acompanha os projetos, como é que nós damos forma àquilo que o empreendedor vai trabalhar, mas não tirando a possibilidade das pessoas gerarem novas ideias, nova visão de produto, nova visão de como é que a gente atinge o resultado, tendo em vista aquilo que são os objetivos bem claros, definidos durante o início do ano. Né? No final do ano, começo do ano, a gente define objetivos e as pessoas que têm visão de projetos e de o empreendedorismo interno podem apresentar alguns projetos para atingir aquele objetivo. Mas hoje continuamos a ter empreendedorismo como um valor, sabendo que o empreendedorismo ele vai ter um limite e que nós vamos ter que usar os padrões já pré-definidos dentro da empresa para que os custos e os resultados possam vir de uma melhor forma. Super bom, obrigada. Bom, cadê o Marcos? Vamos abrir para a plateia, vocês perguntarem, interagir, vamos fazer vamos acordar aí? Quem quer fazer a primeira pergunta? Quem gostaria? Marcos, por favor. Vamos abrir para o público. Quem é? Faz assim. Isso. Qual a empresa? Opa, empresário? Ok. Faça propaganda agora. Olha, parabéns vocês. Olha, eu sonhei que um dia isso ia acontecer, de ter tanta personalidade assim. Esse é o Marcos. Bom dia, professor. Muito bom contar com a experiência de vocês. A gente fala muito de empreendedorismo, muito de coragem. Lá na DETEC a gente gosta de falar muito de trabalho em equipe, justamente para conseguir esse resultado final de que uma liderança, um líder só não vai conseguir nunca. Só que ao mesmo momento, como a gente não tem o mesmo sonho para todo mundo que está ali trabalhando com você enquanto equipe, como que a gente consegue incentivar esse trabalho em equipe com tantas personalidades individuais diferentes dentro da sua empresa? Como que a gente consegue fazer esse conjunto para a equipe conseguir, mesmo que não seja o seu sonho, mas conseguir trabalhar bem e realizar esse resultado final em prol do resultado da mesma empresa? Legal. Quem gostaria de responder? Eu acho bacana responder, talvez, um esportista, né, na visão do esporte. O esporte tem muito a nos ensinar, e uma parte técnica. Eu acho que tem que ser um psicólogo hoje. No esporte você tem que... Não dá para motivar todos, né, gente? É igual, assim, é difícil. Mas, assim, se não entrar no esquema também não dá.
né? Você não fica. Ou você entra, ou você está fora. A decisão é rápida. Mas na empresa é assim também. Ou você entra ou você está fora. É igualzinho. Porque, na verdade, os objetivos são definidos pela alta liderança. Os objetivos estão claros. E os objetivos não necessariamente, eles estão sempre focando um resultado financeiro. Mas para chegar no resultado financeiro, você tem uma quantidade de coisas a serem realizadas para que esse resultado venha e que as equipes têm que trabalhar em equipe. Porque tem uma coisa chamada equipes de alto desempenho, que a gente batalha o tempo inteiro dentro das empresas para ter uma equipe de alto desempenho. Porque uma equipe com baixo desempenho significa que você não vai atingir seu objetivo. Então, as pessoas que não querem trabalhar em equipe, querem ser só o líder, né, como diz o Flávio, ser a estrela, são pessoas que ou eles se tornam muito rapidamente um expoente da empresa, aquilo que a gente chama de os high potentials, que vão estudar fora, enfim, todas as... que eu, na minha visão, eu acho que em alguns momentos a gente na empresa exagera, quando tem uma pessoa muito boa, a gente coloca foco demais e comportamentalmente a gente destrói a pessoa, porque ela começa a se achar, né, muito e controlar o ego, né? E a gente não consegue controlar o ego, e aí ela não consegue mais trabalhar em equipe. E as pessoas que trabalham em equipe são aquelas pessoas que realmente conseguem conviver e aceitar que elas têm qualidades e o outro também tem qualidade. E que muitas vezes é a integração entre aquilo que um tem de melhor e o outro tem de melhor, que é diferente, é o que vai fazer com que a equipe realmente se desenvolva e cresça. Porque as pessoas, elas são complementares, elas não são iguais. E quando um líder único, que é o líder de um time, procura pessoas iguais a ele, o que vocês acham que acontece dentro dessa equipe? Excelente pergunta. Não dá certo. De jeito nenhum. Não dá certo porque você tem pessoas do mesmo jeito. Pessoas do mesmo jeito, ou dois tucanos não se bicam, né? Ou eles vão tentar se bicar e não vão conseguir, ou eles vão entrar num processo a gente chama de entropia, eles vão entrar num processo que realmente não vão conseguir fazer o melhor, nem tirar o melhor, porque eles só têm uma visão. O olho deles é muito parecido. O que adianta a gente trabalhar com um grupo de detalhistas se não tem nenhum estratégico? O que adianta a gente ter um grupo de pessoas estratégicas e não tem ninguém que olha a tarefa? Ou seja, é a complementariedade que, de fato, faz com que essas equipes possam ir bem. Agora, se a gente não conseguir trabalhar em equipe, a gente tem que pôr para fora. Não é fácil, mas põe para fora, não é assim? No esporte também? Simples como isso. Até na própria faculdade, agora, há pouco tempo, você já começa a escolher, não. Você não tem o mesmo objetivo, o mesmo foco, então... vai querer enrolar, não vai entregar no prazo, falar, não, minha equipe é aquela ali, você sabe que funciona, é gostoso trabalhar com quem gosta de trabalhar. Então, é simples. Agora, aquele que quer crescer, evoluir, ele tem que se enquadrar ali, fazer o melhor possível e conseguir trabalhar em equipe, né? Não tem jeito. E até o Bernardinho, ele faz muito bem essa premiação, porque o atleta vai lá, ganha, né, não sei quantos mil, o melhor atacante. Mas para ele ganhar aquele prêmio, alguém passou para o levantador levantar para ele bater aquela bola, entendeu? Então, é uma equipe, todos ganham. E aí ele tenta dividir de uma melhor forma, para não só aquele ganhar, e é muito certo isso. Eu acho, é equipe, gente. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Alguém está falando? Eu quero retomar um pedaço específico da sua pergunta, que ele é bem interessante, até porque na sua pergunta tem bem escondidinho ali, quase como um saci fazendo uma careta para a gente, tem a resposta. Quando você fala, essa coisa da dificuldade, do desafio de trabalhar com uma equipe tão diferente, né? É essa diferença, essa diversidade que torna a equipe extraordinária. Eu acho que o grande trabalho de quem está à frente, quem está liderando, é justamente potencializar essa capacidade múltipla. Imagina uma banda de rock com 5 grandes tecladistas.
Imagina uma dupla em que as duas defendem muito bem, mas ninguém corta. Então, assim, é ideal quando você tem muitas pessoas com altas competências, mas o destaque faz essa diversidade ser mais interessante, né? Eu sou um apaixonado pelo vôlei, né? Todos nós, tanto de quadra como de praia. E aí eu me surpreendo, eu adoro ver as partidas quando, por exemplo, a gente sabe que um atleta especificamente é a que corta melhor, né? Aí, de repente, a primeira bola não vem para ela. Então, ela não vai, ela vai ter que levantar a segunda bola. E aí, quando você vê uma dupla se superando e sendo realmente extraordinária, quando o outro time tenta desarmar aquela estratégia e você vê uma competência que, na verdade, desconhecia, mas que a dupla sabia. Acho que quando a gente está à frente de uma equipe, a gente tem que investir nisso. Acho que a equipe, o nome que eu gosto de dar, a metáfora é, a equipe é um consórcio de competências. Você tem que ter pessoas assim que se completam literalmente. E quem está à frente disso tem que estimular esse processo. Aí vem o papel de quem está na liderança. Fazer a chamada, o processo participativo. Mas um participativo de verdade, gente, porque muitas lideranças a gente percebe que elas estão, às vezes, estimulando, elas querem ouvir as pessoas, mas na prática elas não consideram o que as pessoas estão falando. Ela não traz para o processo aquilo que cada um trouxe para contribuir. Eu vi situações bem interessantes, eu diria até engraçadas, em empresas, quando, às vezes, um gestor, um diretor, nos chama e fala assim, vem aqui na minha sala que eu quero trocar uma ideia. Aí você entra com a sua e sai com a dele. Pronto, trocou uma ideia, uma coisa rápida, né? Isso, né? Bem rápido. Aí, mas você não vai me ouvir na proposta de trocar uma ideia? A gente tem que, se é para trocar, eu gostaria de poder contribuir também. E às vezes esse é o problema. A gente tem conflitos de que as pessoas que querem poder contribuir não percebem esse espaço. Está aí uma grande função da liderança, de disponibilizar esse momento para todo mundo. Quem mais? Mais uma pergunta. Vamos lá. Fabiola que quer fazer uma pergunta. Empresária? Empresária? Líder empreendedora. Bom dia. Bom, eu queria... vocês falaram muito de sonho, né? E eu, dos meus sonhos, né? Busco muitos meus sonhos. E há pouco tempo, nesse ano, eu tive a oportunidade de fazer um laboratório de imersão na Fundação Estudar, onde eu fui muito levada a olhar muito para dentro de mim ao extremo, né? E eu achava que eu tinha muita consciência sobre o meu sonho. Na verdade, lá eu descobri que não. O meu sonho era muito, mas muito maior do que eu imaginava. E eu tinha medo de falar, né? Então, quando eu falei aquilo começou a existir de fato. E aí eu comecei a me questionar, poxa, por que eu não fui estimulada sobre isso? Fiquei me sentindo um pouco frustrada. Antes, lá na faculdade. Eu sei que tem instituições de ensino aqui hoje também. Então, o que eu queria levar a pergunta para vocês e dividir um pouco do questionamento também que é meu, se nossas crianças já não deveriam ser estimuladas, né, na escola, na própria faculdade, sobre como se engajar nessa coisa de se reconhecer, de reconhecer o seu sonho, do próprio empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele é muito holístico, não é necessariamente só uma matéria ou uma carreira específica. Então, esse é um pensamento que rodeia a minha mente e que, na verdade, eu quero dividir com vocês, também saber um pouquinho da opinião aí de todos. Seu nome? Fabiola. Fabiola, muito obrigada pela sua pergunta. Ela é muito enriquecedora. Muito mesmo. Quem gostaria de primeiro? Acho que é a tua cara, Eduardo. Essa pergunta é a tua cara. Oi, Fabiola, tudo bem? Eu sigo muito a filosofia de um dos meus dois mestres, né, que é o Nuno Cobra, né, que é a pessoa que me acompanha, me treina, etc. E o Nuno, ele fala o seguinte, e eu acredito muito, putz, tem duas coisas que estragam completamente a gente, os pais e a escola, né? Eles detonam com a gente. E detonam porque... E não detonam por mal, não. Eles detonam porque eles querem o melhor para a gente e eles colocam um modelo, que é o modelo que, a princípio, é o modelo de sucesso que eles conhecem e querem que a gente siga esse modelo de sucesso. Então você, a vida inteira, teve um modelo de sucesso que te foi apresentado, até que um dia, lá na Estudar, que é do Lehman, se não me engano, é um dos patrocinadores, né, apoiadores da fundação, o cara chegou e falou o seguinte, vem cá, esquece isso que estão te dizendo, tenta tapar um pouco o ouvido e ver o que você acredita, né? Aquela historinha da formiga, que tinha uma árvore, que tinha um monte de formiga que tentava subir, caía no meio, aí teve uma formiga que conseguiu subir, e eles viram que todas as que
caíam, tinha uma outra formiguinha no meio que ficava, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. Aí teve uma que conseguiu chegar lá em cima, né? Eles falaram, pô, como é que ele conseguiu, né? Não se deixar levar pelo que a outra estava falando. Qual foi o grande segredo dessas formigas que conseguiu subir? Ela era surda, né? Mas é isso mesmo, né? Em algum momento você tem que pegar, fazer esse caminho que você fez. E eu tento muito isso, por exemplo, com meu filho, né? Eu estimulo muito ele testar as coisas e errar. Então, quando ele tinha, sei lá, 1 ano e meio, ele começou a andar do lado da piscina, minha ex-mulher começou a ficar desesperada, vai cair, não sei o que. Eu falei, cair, tá todo mundo aqui do lado, né? Vai cair, vai ver que caiu e não vai cair de novo. Não deu outra. Ele caiu, começou a afundar, mergulhei, peguei ele, tirei, sem fazer nenhum alarde também, não dei nenhuma bronca. Nunca mais ele fez aquele negócio. E assim ele foi descobrindo as coisas bacanas, as coisas ruins. E a gente tem que entender que o que é bacana para o outro não é o que é bacana para a gente. Uma das frases que é tida como a regra de ouro da humanidade, que eu acho do maior egoísmo, e eu acho de uma incorreção enorme, é aquela de nunca faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Eu acho um absurdo essa frase. Isso diz o seguinte, olha, você sabe tudo que é certo, então não faz para o outro o que você não gostaria que fizesse para você, porque quem manda nas coisas como elas devem ser feitas é você. A frase certa deveria ser o seguinte, nunca faça para o outro aquilo que ele não gostaria que você fizesse para ele. Não que você não gostaria que fizesse para você. Quem disse que o outro pensa igual a você? Então, a gente não sabe porque a gente é distante do outro. No momento que a gente se aproxima do outro, a gente conhece o outro e a gente passa a conhecer quem é o outro. E aí sim a gente sabe fazer o que ele gosta ou não fazer o que ele não gosta. E a gente tem desde pequeno o não. Eu aprendi essa história toda, começou, quem leu Encantadores de Vidas, foi o livro que eu escrevi, que é aquele que estourou, ele fala sobre o negócio de cavalos, eu aprendi isso lidando com cavalos. E aquele encantador de cavalos americano, que virou um segundo pai para mim, ele descobriu como domar um cavalo que as pessoas batiam durante 6 semanas, ele passou a domar em 25 minutos sem encostar a mão no cavalo, porque ele resolveu falar a linguagem do cavalo. Usar a lógica do cavalo. E ele trouxe de 6 semanas para 25 minutos o tempo de doma de um cavalo. Quando um menino de 1 ano e meio, começa a andar, consegue se equilibrar, ele vai, olha para a mesa, sai andando para a mesa, pega o vaso da mesa, o que o pai fala desesperado? Larga esse negócio daí, senão vai estar de castigo. Vê o menino em cima da cadeira, fala, desce daí menino, subir de novo aí eu te ponho no quarto. Caramba, aquilo é uma vitória para a criança, cara. A dificuldade que é subir numa cadeira com 2 anos de idade, se equilibrar todo e andando até pegar o vaso. E aí, desde pequeno, a gente recebe, não, tá errado, não. Então, a gente começa a ter medo de vitória, desde o começo. A gente aprende a não gostar das vitórias e ter medo do que a gente acha que é certo. Tem várias vezes que a gente chega e tem que dar uma peitada e errar, como você falou. Por que a gente paga muito para um cara que já passou em várias empresas, né? A gente valoriza tanto experiência. A gente está comprando os erros do cara. A gente não tem que errar aquilo. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos pagar caro para o cara vir para cá, que aí a gente compra todos os erros que ele já fez. Quanto mais o cara errou, mais o cara vale para a gente. E aí testar é difícil. O sacrifício vocês falaram, porque para você chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez. Definição de insanidade é querer chegar num lugar diferente fazendo as mesmas coisas. Quando você faz o que ninguém fez, você pisa no território desconhecido. Aí vem um monte de solapada, né? Críticas e erros. Eu, por exemplo, resolvi usar a camisa da minha empresa. Para os meus funcionários que tinham vergonha da empresa quando a gente comprou a empresa, terem orgulho da empresa. E aí eu chego naquelas reuniões de mercado financeiro, bacana, tudo vestido com aquelas roupas caríssimas que eles compraram. Aí eu chego aqui com a empresa e ele fala assim, ah tá, e vem cá, teu chefe vai chegar aqui que horas para falar com a gente? Às vezes eu brinco, eu falo, não está chegando daqui a pouco, mas a gente pode começar. Aí a gente começa, ele fala assim, pô, e hoje em dia quem é que está tocando lá a empresa? Eu falo, hoje em dia, por acaso, sou até eu, né? Eu falo assim, me dá uma quebrada no cara. Aí o cara vê o seguinte, putz, o cara que eu estava sendo apresentado é o cara de verdade mesmo, que faz ali os negócios. E foi fazendo mudanças assim, bobas. Aquela pergunta que você fez, achei espetacular a sua resposta. A gente não pode ser só lúdico, não, tem que ser um pouco pragmático também. Você
trabalha numa empresa, você está trabalhando para a empresa. Você ganha um salário para fazer aquilo. Você quer ter o seu empreendedorismo sem limites? Pô, vai para uma incubadora. Entendeu? Você tem que saber os limites que te permitem ir, por isso você ganha um salário. Dinheiro é meio de troca. Dinheiro não é fim. Você não consegue comer uma nota de 10 reais para matar a fome. Você consegue trocar uma nota de 10 reais para um sanduíche e o sanduíche te mata a fome. Quando você ganha um salário, você está ganhando um meio de troca e tem que dar alguma coisa em troca. Você tem que dar seu conhecimento, tem que dar seu esforço, tem que dar etc. em prol daquela empresa. Então, tem que ser pragmático nessa história. Se todo mundo pode contribuir para desenhar a estratégia de uma empresa, mas depois que a estratégia de uma empresa está desenhada, quem não se enquadra, malandro, vai procurar outra empresa. Porque é ruim para os dois. Você vai perder o momento de... Não tem o menor problema. Cara, a gente fez isso na empresa em um ano, e os resultados estão lá para quem quiser ver. O ambiente é espetacular. A empresa, no começo desse ano, quando o Banco Central permitiu a gente assumir a empresa, ela dava um prejuízo de 500 mil reais por mês. Hoje, a empresa dá um lucro depois de impostos de 3 milhões de reais por mês. Cara, uma empresa, vocês são empresários, vocês sabem como é difícil botar uma empresa para fazer isso. E virou um tesão trabalhar na empresa. As pessoas adoram, têm orgulho, etc. E as pessoas que saíram, não é porque elas são ruins, porque elas não estavam no ambiente que faz sentido para elas. Sei lá, o cara não é jogador de vôlei, de repente o cara é jogador de futebol, o cara não é zagueiro, de repente o cara é atacante, mas só tem vaga no time, como zagueiro, entendeu? Então acho que é ser pragmático na história, entender que não é liderança, todo mundo quer ser líder, mas será que todo mundo quer ser líder? Ou todo mundo tem a obrigação de falar que quer ser líder? Não é todo mundo que tem característica de líder, não. Não é todo mundo que precisa ser líder, não. Não é tão importante no barco você ter o timoneiro e ter eu sou nascido e criado em Arte Clube ali do Rio de Janeiro, aluno de Optimist desde pequeno. Então é o seguinte, a importância ali de ter um cara no remo também, que o pessoal acha que não tem importância nenhuma, o cara tem importância enorme ali. Ou a banda, eu assisti uma palestra do cara lá do Nenhum de Nós, no Sul, ele falou a mesma coisa que você, do baterista. Tem um baterista que é ótimo, a gente já tem baterista, cara. Vai arranjar uma outra banda, senão aqui você não vai explorar seu potencial. Entendeu? Então, eu acho que esse pragmatismo é muito importante. E esse lance de você se conhecer tem que quebrar as amarras com os pais, tem que quebrar as amarras com a escola. E é difícil, não existe mudança que não seja sofrida. Minha psicóloga, quando eu me separei a primeira vez, cheguei e falei, putz, eu vou numa psicóloga, vai arranjar um jeito de eu não sofrer, né? Ela chegou e falou, Eduardo, não dá para não... Ela falou, o sofrimento faz parte da história, cara. Você vai sofrer e o sofrimento te prepara para uma nova realidade. Quando você sofreu um acidente, Lars, é um sofrimento, você tem que viver o sofrimento, não dá para não viver o sofrimento. Eu sofri um acidente muito menos sério do que o Lars, mas foi um negócio que para mim também foi muito sério. Se você não vive o sofrimento, você não tira nada daquilo e você não está pronto para a próxima realidade que você vai estar, entendeu? Então é ter coragem, estar pronto para o sofrimento, errar, saber que você é a soma dos seus erros que você cometeu até ali e põe bola para frente. Olha, gente, tanta sabedoria que eu fiquei aqui refletindo, né? Mas o fato é, tentando juntar isso tudo, o indivíduo e o seu sonho, a equipe, o coletivo, né? O holístico, o empreender. Olha, eu acho que ninguém, mesmo que o sonho seja individual, mesmo que aquilo que aparece é o One Man Band, é o Bob Dylan que começou a carreira dele sozinho, tocando violão, um suporte metálico e tinha gaita, com o pé ele batia no bumbo. Parecia que ele era um sucesso individual. Com certeza, atrás dele tinha gente que acreditou nele, que formou, que gerou oportunidade, que botou ele no mercado fonográfico e ele deu certo. No esporte também não é diferente. Tem o caso do voleibol, que vocês já citaram muito bem. O voleibol é o único esporte onde o treinador é mais importante do que o atleta, porque ele fica na beira do campo, ele para o jogo quantas vezes ele quiser, ele substitui os atletas. Então, na verdade, a presença dele é muito marcante. Então, o sentimento de equipe é mais forte do que qualquer outro esporte. Mas até nos esportes individuais, o indivíduo ele não é ninguém se não tiver alguém que pudesse acreditar nele. O Ademar Ferreira da Silva, que foi o nosso primeiro bicampeão olímpico brasileiro,
salto triplo, atletismo, individual. Ele foi quem ele foi porque teve um treinador alemão que foi lá, encontrou esse rapaz em São Paulo. Ele não sabia se ele ia jogar basquete ou futebol, você vai correr. E quando viu que ele tinha um tipo de passada, o cara tinha técnica, gerou oportunidade, ele virou um saltador triplo, um herói nacional, e que chegou lá porque pessoas acreditaram nele. Não só um treinador, mas um dirigente, que foi no caso o Major Padilha, o clube dele, que foi o São Paulo Futebol Clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele virou um ícone para todos nós. O Pradinho virou um recordista mundial, melhor do mundo da sua época, prata olímpico, porque também acreditaram nele, a família. Tiraram ele lá de Andradina, um treinador, trouxe ele para o Rio, para os Estados Unidos, ele virou um fenômeno. Nem tinha a estatura ideal para o seu esporte, mas ele tinha o talento. E pessoas acreditaram no sonho dele também. Então, eu acho que essa questão é importante, porque falou-se aqui do papel da família. A família educa, forma, gera valores, mas às vezes também a família gera uma expectativa de uma vida que não é a vida que a gente quer sonhar. E como é difícil dizer para os nossos pais que a gente quer fazer um caminho diferente. Então eu vejo no meu caso, meu avô era engenheiro, mas era velejador. E aí eles sempre acharam na minha família que o velejador seria o Torben. Claro, ele, desde pequeno ele parecia que tinha uma intimidade com um vento muito grande. Então, o meu irmão mais velho não quis competir e virou engenheiro florestal. Aí o meu avô falou, olha, acho que você deveria ser geólogo. Eu falei, geólogo? Aí o meu pai, que era milico, não, você vai ser paraquedista do exército. Eu falei, gente, eu quero velejar. Não, velejador é o Torben, porque que dificuldade, né? Então, de fazer esse caminho. Na verdade, a gente tem que correr riscos, tem que usar, tem que ter coragem, né? Em vários momentos, porque... Vejamos os bons exemplos, né? Falou-se aqui de baterista. Vamos ver os Beatles, né? O Lennon, que não era baterista, é claro, quando ele resolveu viver da música, da ousadia, de ir para os bares, tocar sem ganhar nem cachê para aquilo, a tia dele que o criou falou, meu filho, você tem que estudar. Você vai viver do quê? Dessa guitarra aí? Ele falou, vou. Ele foi embora de casa, e levou aquela guitarra, e formou uma banda, né? E levou anos para aquela banda decolar. Quando eles voltaram de uma turnê de Hamburgo, o baterista da banda chegou em casa e encontrou o mesmo dilema. A família falou, você vai viver da bateria, meu filho? Você tem que estudar, tem que ser um homem sério, tem que ganhar a vida. Esse baterista chegou para o John Lennon, para o Paul McCartney e para o George Harrison e falou, olha gente, acabou esse sonho de adolescência, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ganhar dinheiro, tá? Tchau. Esse cara deixou a banda, entrou o Ringo Starr, se deu bem, né? Então... Na verdade, a diferença ali no caso de pessoas que talvez tivessem o mesmo destino. Um teve a coragem, a ousadia de seguir esse sonho, o John Lennon e os demais. O coitado do baterista, que resolveu trabalhar e ganhar dinheiro, né? Nem sei quem é o nome dele, eu até já vi um filme sobre ele e tal, né? Se deu bem o Ringo Starr. Ou seja, a gente na vida, a educação é fundamental, a gente não pode jamais menosprezar o papel dela. E a educação no Brasil tem distorções enormes, né? A família também é fundamental, é um alicerce para a gente. Mas a pessoa tem que ter a ousadia de sonhar o seu sonho. Bem rápido a gente passar para as perguntas, porque essa semana eu recebi, curiosamente, um e-mail, uma mensagem, ou acho que foi no Facebook, que resume bem o que a gente está falando. A questão do sonho, do acreditar, do insistir desde pequeno e às vezes errar, tudo isso. Era um diálogo de um discípulo com o seu mestre. E o discípulo perguntou assim, mestre, como é que eu faço para fazer as escolhas certas, sempre as melhores escolhas, as escolhas corretas? E o mestre falou assim, olha, você tem que conseguir muita experiência. Aí ele perguntou, e como é que eu faço para conseguir muita experiência? Você, fazendo muita escolha errada. E aí você vai aprendendo, né? Então acho que é a coisa de valorizar o processo. Né? Quando você escolhe errado, aprende, lá na frente você acerta, é acreditar nisso. Claro, até você, aqui acho que não sei se está funcionando. Você falou uma coisa importante e a Fabíola também me chamou muita atenção. Eu sou Lara, sou diretora da Ellen Murray Consultoria, desculpa. E a Sandra também, né, que juntou tudo e falou assim, eu preciso de um psicólogo num determinado momento. E, assim, a experiência que eu tenho de lidar com pessoas, do que a Andréia falou, de você, o líder é muito importante, porque quando ela falou, ninguém me despertou, nem sempre o professor está preparado para lidar com gente, a gente precisa amar gente. Eu lido com RH há mais de 19 anos
E eu aprendi, que o Eduardo falou, se a gente não conhece a si mesmo, como é que eu vou conhecer o outro? Então, o mais importante é você se conhecer, para você conhecer o outro, para você, como líder, tirar o melhor daquela equipe que tem uma sinergia, para eu tirar o melhor que cada um tem. Aí sim, eu tenho uma equipe de sucesso. Por isso que eu admiro muito o Bernardinho, porque dentro da empresa, o líder ele é fundamental. Se ele não consegue enxergar o que eu posso tirar de melhor de cada um da minha equipe, eu nunca vou ter uma equipe de ponta, uma equipe que realmente vai atingir os objetivos da empresa e nem muito menos o objetivo dele, porque ele está ali para gerar sucesso. E o sucesso dele é o sucesso de todo mundo. Se ele não consegue identificar nas pessoas o que ela tem de melhor, ele não consegue ser uma pessoa de sucesso. Essa é a minha opinião. Eu achei muito interessante. Posso aqui? Desculpa. Pode ir. Luiz Carlos, JRH, empresário. Eduardo, você falou da questão de tirar o terno, né? Isso é uma coisa que a gente vive muito e eu, coincidente, estou com a camisa da empresa. E os meus próprios funcionários me questionaram, pô, tu é o dono, tu vai usar a camisa da empresa? Vamos fazer a campanha Tira o Terno. Exato, é mais ou menos por aí. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, a gente fala muito, né, de uma determinada situação, você colocou muito bem a questão do terno. Mas a gente que é da área de RH, a gente sabe que nunca é uma coisa só. Às vezes a gente chega com um empresário, pequena, média empresa, e o cara, pô, qual é a solução? Né? Pô, então se eu der um treinamento eu vou resolver. Se eu der Na verdade você não tirou só o terno. Você poderia detalhar um pouco disso? O que você faz além do terno? Seja com outras coisas, eu acho que é importante. Ele vai cobrar a consultoria. Tá muito amor, mas e na prática mesmo? No dia a dia, aquela história. A gente vai. Vocês têm tempo, né? Não, o seguinte, cara, para começar, é até legal esse negócio do terno, porque eu acho o seguinte, se todo mundo proibir o terno, aí vira outro problema, vamos meter o terno, entendeu? Porque eu sou muito crítico das fórmulas, assim. Eu não gosto desse, o livro com as 10 maneiras de não sei o que, as 5 maneiras, é tão individual o negócio. Às vezes a mesma empresa, com o mesmo tipo de pessoas, se uma pega e põe a matriz dela em São Gonçalo, a outra põe em Nova Iguaçu, vão ter que ser duas empresas diferentes. Porque só a localização geográfica já cria dois ambientes diferentes. Então eu acredito muito você quebrar os paradigmas, mas você entender que a quebrança de paradigmas não é o padrão também. Lá na empresa, como você perguntou, falando rapidamente, quando eu cheguei lá na empresa, as pessoas tinham muito vergonha de trabalhar na empresa, né? A empresa tinha 2 produtos que estavam indo muito mal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, as pessoas têm vergonha de trabalhar aqui na empresa, por que elas têm vergonha de trabalhar aqui na empresa? Os produtos estão indo muito mal. Então, vamos mudar a gestão desses produtos. Mudou a gestão dos produtos. Segundo, como a empresa tinha 2 produtos, as coisas na vida vão bem e vão mal. Não tem nada na vida que vai bem o tempo inteiro. Se você tem 2 produtos, a chance de você ter um negócio que está em todo mal é enorme. Então, vamos ter mais produtos. Passou a ter 20 produtos. Aí eu tentei mudar o ambiente ali, e eu falei, o mercado financeiro é competitivo. Aí, às vezes, a gente fala muito assim, mas competitivo, não pode ser, trabalho em equipe, etc. Acho que as duas coisas não são antagônicas. As duas podem conviver junto. Ser competitivo não quer dizer ser ruim. Desde pequeno a gente adora a competição. A gente nasce, está jogando queimada, amarelinho, vôlei, tudo isso é competição. Buraco, biriba, tudo isso é competição. E a gente adora. O jogo que a gente pede de Natal para o pai dar para a gente é competição. Eu cheguei e falei, por que a gente não torna a competição algo agradável aqui? Aí peguei, toda semana, comprei um monte de prêmios bacanas, né? Que as pessoas queiram ganhar, não é o anuário da empresa, um negócio legal, assim. Aí, ingresso para o teatro mais disputado de São Paulo, a camisa lá da reserva, a sandália da moda da Alpargatas, lá da Havaianas. Aí botei em cima da mesa e falei, são equipes de 4 pessoas. A equipe que ganhar a semana na meta que a gente põe, vai ganhar esses prêmios aqui. Aí fiz outro negócio que era o seguinte, como tinha uma rixazinha entre as equipes, falei, vamos botar isso para fora para a gente ver o que tem. Então, toda semana uma equipe tem direito de desafiar a outra, mas vai desafiar na frente de todo mundo, que nem a gente desafia quando é pequeno. Tipo assim, olha, eu faço mais ligação do que você essa semana e eu pago o prêmio para quem ganhar.
e a gente lançou o desafio das equipes no jogo. Mas quem perdia, o cara tinha que entregar o negócio, dar parabéns, a gente tocava uma corneta. Aí começamos a fazer para o cara que conseguisse tirar uma boleta, que é fazer uma captação acima de um certo valor, ele podia usar uma corneta daquelas de ar comprimido de náutica, né, que a gente usa lá em barco, e quem fizesse acima de um valor acima, podia usar um megafone, falar no megafone para todo mundo tocar o megafone. Então a gente gamificou, é a palavra que as pessoas usam hoje em dia, o dia a dia das pessoas ali. E todo dia de manhã a gente olhava o ranking do dia anterior e enaltecia os primeiros colocados, falando, pô, como é que o cara fez, explica para todo mundo como é que você conseguiu esse resultado, etc. E sempre uma coisa muito importante, que aí vem a grande diferença do modelo que existe hoje em dia. A gente não denegria a imagem do que ficava em último. Você não precisa denegrir, cara. Se o cara vai mal durante muito tempo, manda o cara embora. Para que você precisa constranger o cara no ambiente, na frente de todo mundo? Gritar com o cara? Isso é uma forma de violência também. E aí, quando você faz isso, você meio que inibe todo mundo. Pô, pega, dá uma super valorizada no cara que é o primeiro lugar, mostra o valor dele, que todo mundo vai querer ser igual aquele cara que é o primeiro lugar. Só como um dos itens, que eu acho que ele mostra muita motivação, em São Paulo, no escritório de São Paulo, a gente fazia 4.400 ligações por mês, em média. Com 20% de pessoas a menos, hoje em dia, que a gente acabou ajustando o time ali, a gente hoje, nos bons dias, faz em um dia 2.000 ligações. Então, a gente mudou completamente a rotina, mas, novamente, esse foi o nosso caminho. O caminho da sua empresa, da outra empresa, de repente, o caminho da sua empresa, todo mundo usa terno. Eu estava pensando, por exemplo, você tem um baile de gala que é em homenagem a alguma coisa ou a alguém. É mó barato todo mundo usar terno, sabe por quê? Porque aí é todo mundo igual e você enaltece a causa. Você não individualiza as pessoas, você não bota cada um podendo chamar atenção. Um casamento. O astro e a estrela do casamento tem que ser o noivo e a noiva. É legal todo mundo usar terno para estar todo mundo meio que parecido. Agora, não em lugares onde a individualidade é um ativo, é uma coisa a ser valorizada. Eu acho que cada caso é um caso, e esse, em rápidos 5 minutos, foi o caso da minha empresa. Ok, muito bom. Enaltecer os talentos, né, Eduardo? Individualidade. Bom, então vamos finalizar. Posso? Então, marca texto aqui. Última, gente. Estou discreto aqui, estou Rapaz, pequenininho, grande. Como é que estamos com o tempo? Bom, é rapidinho aqui. Arthur Montenegro, etc., diretor, etc., Soluções. Primeiro, eu gostaria de falar para o Eduardo que eu compactuo muito com a forma que você fala de negócios, e eu queria também salientar uma questão que falou de coragem, falou de intraempreendedorismo, falou de muitas coisas, mas que a presença de todos aqui, eu acho que faz com que a gente enalteça uma outra palavrinha, uma outra característica do empreendedor, do empresário, posso falar por mim, que é a humildade de a gente aprender que a gente nunca vai saber tudo. Eu acho que só o fato de nós termos inúmeros empresários aqui hoje mostra que a gente precisa sempre buscar estar aprendendo cada vez mais, buscar novas experiências, buscar sabedoria, porque é isso que nos move. A gente nunca vai saber tudo, eu nunca sei tudo, e por isso eu procuro estar sempre presente em encontros como esse. Segundo, eu queria fazer uma ratificação numa frase que você disse, Eduardo. Nunca faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse contra você, né? Eu acho que o certo seria nunca faça contra o outro aquilo que você gostaria que fizesse contra você. Aí eu concordo. E eu queria falar, na verdade, mais que uma pergunta, uma bomba. Né? Eu já falei isso em um fórum alguns dias atrás. É um problema que hoje acontece em muitas das empresas, eu tenho isso como algo cotidiano, que é um conflito das lideranças. Nós temos hoje geração X, temos hoje geração Y. Nós temos as lideranças já consolidadas, líderes com 30, 40 anos de carreira em grandes empresas e em grandes instituições, e nós temos as novas lideranças, rapazes de 20, 25, 30 anos, com os seus headphones, iPads, iPods e tudo em nuvem. A tecnologia torna o potencial dessa pessoa mais rápido, mais agressivo, e você tem um dilema, um conflito muito grande entre esses dois perfis. E isso faz parte do cotidiano de qualquer empresa. Até mesmo queria uma opinião da André. E como lidar com isso? A gente tem que potencializar, tem que estimular, mas não temos como fugir da presença desses dois perfis dentro dos negócios.
Como lidar com esse conflito internamente? Só para complementar a mesma pergunta, a dita geração X, geração Y, da qual eu faço parte, se você olha dentro das universidades hoje em dia, se encontra na grande maioria desses universitários a vontade de empreender, entendendo empreender como abrir empresa, não só como um estilo de vida, né? E aí eu me pergunto, a gente tem na bancada hoje pessoas de idades variadas, né, empresários, empreendedores, assim como na plateia. Como que a gente vai olhar para esse mercado daqui para frente, onde todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser empresário? Você olha para o jovem dentro da faculdade, dentro da sala de aula, e é muito difícil você encontrar alguém que queira ser o bancário. É muito difícil encontrar alguém que queira ser o funcionário. É muita gente querendo empreender, abrir empresa. E aí você cria um ecossistema, um mercado que pode gerar um conflito daqui a alguns anos. Hoje é um mercado saudável, está crescendo, está em expansão, mas como é que vocês enxergam esse mercado daqui para frente? Esse mercado de startups, essa tendência desse mercado de crescimento muito rápido, de pessoas querendo abrir muitas empresas. Obrigada. Eu acho que são duas questões. Uma é como é que a gente trabalha o conflito de gerações dentro das unidades organizacionais, sejam elas instituições ou empresas públicas ou privadas. E eu acho que a outra questão é o desejo tão grande da população de empreender. O que elas têm em comum, na minha visão, é que o que as pessoas estão dizendo, e elas estão querendo empreender ou elas estão querendo se colocar como pessoas, a geração Y e a geração Z, porque agora também já tem a geração Z, são gerações que têm uma cabeça muito diferente das outras gerações. E que tudo que elas estão pedindo é para serem respeitadas enquanto pessoas que têm uma visão de mundo, uma forma de crença no mundo e uma forma de vida que é diferente daquela que está instituída hoje como instituições dentro dos países. Eu vejo que o que mais importante a gente tem feito na empresa que eu lidero do ponto de vista de recursos humanos é abrir o diálogo, porque as pessoas querem muito aprender. Ontem eu entrei no elevador com uma moça, eu olhei para ela e falei, meu Deus, ela deve ter 20 anos, 22. Ela estava com uma calça jeans horrorosa, velha, um tênis, um headphone, um telefone assim, e ela meio que dançava no elevador. Eu falei, será para onde essa moça vai? Fiquei pensando, né? Quem é? Porque era tão diferente do restante da empresa. Ela saiu do meu andar e sentou no saguão, pertinho do pessoal da minha equipe. Quando eu olhei, eu disse, ela faz parte da minha equipe. Eu não sei quem ela é. Chamei uma pessoa e falei, quem é aquela moça? O nome dela é Ana. Tá bom. Então, quem é o chefe? Chama o chefe aqui que eu quero saber um pouquinho dela. E eu perguntei, olha, eu subi com ela no elevador, achei ela muito diferente do restante e tal. Como ela é? Quem é? O que ela faz? Não, ela trabalha, ela está desenhando os indicadores de desempenho a partir de um software, sei lá das quantas, que eu não sei nem repetir para vocês o que a moça faz. Ela tem 20 anos. E o que me chamou a atenção foi que ela era muito diferente. E aí eu disse para ele assim, e você tem gostado do trabalho dela? Andréia, ela tem 21 anos, ela é um espetáculo. Eu disse, então a gente tem que começar a colocar essa moça também para conversar com as pessoas, porque ela está provavelmente muito retraída, porque ela entrou no elevador, ela não olhou para o lado, ela ficou no telefone. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é deixar com que essas pessoas quebrem as amarras dos preconceitos, que a gente olhe e fale assim, só serve se for do nosso jeito, né? Porque eu poderia ter chamado o cara, dado uma bronca e dito, olha, fala para ela se vestir melhor, não é? Ela não está no padrão? Fala para ela tirar o tênis, né? Até porque nós temos lá um código de vestimenta que tem que ter, porque senão as pessoas vão de bermuda e furada no meio do trabalho, que também tem que ter um limite. E, na verdade, eu acho que o importante é a gente dialogar. E nós, mais velhos,
né, as pessoas com um pouco mais de experiência, têm que aceitar quebrar padrões, aceitar ouvir o desejo do outro, aceitar que essa geração é diferente, que ela busca algo diferente, e a perspectiva de vida dela não é diferente da minha. Ela também quer ter sucesso. Só que sucesso para ela não é estar bem vestido, ou não é fazer parte do clube regatas, ou etc. Para ela, faz parte empreender, seja dentro da empresa, seja onde for. Então, na minha visão, eu acho que está faltando, e sempre faltou, na verdade, abrir a possibilidade do dialogar, abrir a possibilidade das pessoas tirarem seus papéis. Eu gostei muito das coisas que o Eduardo falou, porque para mim o que você falou o tempo inteiro foi: vamos ser pessoas transparentes, humanas, abertas, e nós mesmos. Não podemos ter medo. A minha carreira inteira, eu escutei as pessoas falando para mim assim: ai, ela é tão doida, ela é tão doida. Eu dizia: eu sou doida, por que doida? Eu sou uma pessoa autêntica. E a vida inteira, porque eu gostava de me vestir colorido, porque eu nunca gostei do terno feminino, nunca andei de tailleur, porque aquilo não combinava comigo, as pessoas falavam. E sempre falei, sempre tive vontade de falar o que eu pensava, sempre me posicionei, sempre tive coragem. E eu me dei mal às vezes, viu, gente? Eu me dei muito mal. Um chefe disse para mim assim: eu não te aguento no meu time, há uns 10 anos atrás. Você exagera demais dentro do meu time. Quando a gente está terminando alguma coisa, você gera uma outra ideia, as pessoas ficam meio zonzas. Eu disse: então, pois é, então não me cabe aqui. Era num banco. Banco, uma pessoa muito empreendedora dentro de um banco, não dá. Então, também tem isso. Você diz: olha, é difícil as pessoas trabalharem, elas não querem ir para as instituições. Tem gente que quer sim, eu acho que tem. Na minha visão, tem gente que quer instituição, tem gente que quer empreender, tem gente que quer fazer de tudo. Tem gente que quer ser professor, gente, ganhando a miséria que o professor nosso ganha. Tem gente que quer ser policial. Um filho de um amigo falou assim: eu quero ser biólogo. Eu disse: você sabe o que é ser biólogo? Porque assim, o que um menino de 17 anos sabe de ser biólogo? Não, eu quero estudar o mar, então eu vou estudar biologia, vou para uma cidade de mar, eu quero estudar o fundo do mar. Então eu acho que eu vou ser biólogo. Mas a carreira universitária não é nada. A carreira universitária é o começo de uma escolha, e as escolhas vão mudando. Eu jurava para mim mesmo, quando eu tinha 20 anos, que eu nunca ia trabalhar numa empresa. Nunca. Tem 18 anos que eu trabalho numa empresa e sou líder de recursos humanos dentro de uma empresa. Mas eu dizia, de pé junto, nunca vou. Então, assim, acho que as carreiras vão sendo feitas na medida em que a gente consegue se colocar no papel daquilo que nós somos. Para mim, tem sucesso quem é autêntico, quem sabe o que quer, quem tem vontade e acredita em si próprio. E quem finge ser uma pessoa que não é, sinto muito, eu acho que não são pessoas que têm sucesso, porque elas não serão nunca felizes e não vão conseguir nunca chegar aonde que é o sucesso que elas imaginaram. Ok, muito bom. Mais uma pergunta, né? Então, alô? O professor Armando vai fazer uma pergunta, direciona por gentileza para alguém, que aí a Dani Carlos, né, da Fazenda, já está se aquecendo ali, para mandar um rock para você, hein, Lade? Tá. Homenageado com rock. Professor Armando. Armando, fecha. Pede a Dani para ir aquecendo lá, hein? Olha, bom dia a todos. Na realidade, não é uma pergunta. Primeiro, eu estou muito feliz, né? Eu fui um dos que embarcaram no sonho do professor Marcos, o primeiro G10. E hoje eu vejo um G10 espetacular, sucesso total. Tantas pessoas estão aqui aprendendo com vocês. Eu quero falar uma coisa que me chamou a atenção. Na realidade, as pessoas, quando querem aprender a dirigir, entram numa autoescola. Só que quando a pessoa nasce, não tem um curso para ensinar a pessoa a viver. Então, nós temos uma experiência, nós temos uma disciplina chamada educação socioemocional. Não adianta só ter muito conhecimento de física, matemática e química, se você não consegue ser gestor do próprio eu, não consegue aprender as ferramentas necessárias, como pensar antes de reagir, ser altruísta, não é? Poder respeitar os seus semelhantes. Então, nós temos um projeto no colégio lá, junto com o Dr. Augusto Cury, né, que é a Escola da Inteligência. Então, nós temos um projeto que é o Aprender Solidário, que é o compartilhamento, em que o professor, ele acompanha o aluno. Então, o sucesso do aluno é o sucesso do professor.
Então, resolvemos chamar não de turma. Turma é um bando, é uma turma-equipe. O aluno que sabe mais ajuda o que sabe menos. Todos estão em busca do sucesso, que é o melhor aproveitamento para aquele grupo de pessoas que estão ali. Então, o aluno vai para a avaliação, o professor diz, se vocês forem bem, eu também vou bem. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, tudo que vocês falaram aqui veio muito a calhar com aquilo que nós fazemos lá no colégio, junto com o Dr. Augusto Cury. Então, vocês estão de parabéns. Né? Eu aprendi muito, acredito que todos aqui aprenderam bastante, né? Com os 6 professores que estão aí no palco. Tá? Parabéns. Obrigada, professora. Bom, então, para a gente finalizar, eu gostaria rapidamente de uma frase de impacto ou uma palavra, algo que venha do coração, para a gente já deixar aqui. Sandra. Sim, é assim. Meça seu sucesso com a sua fita métrica. Eu não vou nem falar nada, porque é tão legal esse negócio que se eu falar alguma coisa, pode, tipo assim, na cabeça de vocês ocupar mais um espaço e vão para casa com essa que tá maravilhoso. Qualquer coisa que a gente vai falar está perto disso. Eu vou no do Eduardo. Eu acho que está todo mundo fugindo. O vento, vai, o vento. Ótimo, do vento, é verdade. Passar pelo que eu passei na vida, assim, transformações e se reinventar e tal. E quando eu estava na busca de uma ideologia para viver, após o meu acidente, veio uma frase de um escritor inglês que tem tudo a ver, que diz que o pessimista reclama do vento, já o otimista espera o vento mudar, mas o realista ajusta as velas para o vento que tem. De surpresa, assim, é sempre mais difícil, né? Mas eu tenho uma frase que não é minha, obviamente, mas eu adoro refletir sobre ela, que fala muito dessa questão de como a gente tem que acreditar nos processos que estão acontecendo, como hoje aqui, por exemplo. Então, de um livro que a gente conhece aí, de um grande autor, viu? Ilusões, A Ponte para o Sempre, de Richard Bach, né? Em que ele fala assim, ó, na vida a gente tem que ter, só tem duas coisas, 2 grandes objetivos que a gente vive, né? Ou é para aprender, ou é para se divertir. Então, inevitavelmente, o que a gente faz desemboca numa dessas 2 coisas. E aí o complemento vai por minha parte. Eu acho que sábio realmente é que ele consegue aprender e se divertir fazendo a mesma coisa. Eu não sei o quanto a gente se divertiu, mas eu espero que tenha aprendido. E não sei se nós de fato aprendemos, mas com certeza eu acho que a gente se divertiu. Isso é importante. Né? E eu gostaria de deixar uma frase que vem me acompanhando também, desde que eu comecei a empreender minha carreira em coaching e professor de meditação, que é a seguinte: o caminho é individual e de responsabilidade de quem caminha. O universo respeita nosso ritmo, mas não as nossas acomodações. Muito obrigada, foi incrível a todos vocês. Muito obrigada. Vocês permanecer sentados aí, pode permanecer sentados aí. Dani vai vir cantar pra gente.